Vamos lá, pessoal, parte 2 da entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele que acaba de ser reeleito. Eu falei aqui no primeiro bloco sobre as composições, as questões jurídicas e a gente encerrou com a pergunta se a mosquinha azul do poder picou o presidente, que não havia dado pistas de que seria candidato à reeleição. O senhor comentava que teve uma conversa muito franca com Aécio Neves, presidente do PSDB, colocando as cartas na mesa. A partir de que momento o senhor decidiu, de fato, não, eu vou ser candidato? E por que, especificamente? Eu senti, claro, obviamente, que eu tinha uma simpatia forte do presidente da República. Eu senti que o trabalho poderia ter um ambiente melhor nos próximos 2 anos, com planejamento, com mais tranquilidade, né? E, principalmente, eu tinha que organizar a minha base. Minha base inicial da primeira eleição, PSDB, DEM, PSDB e PPS. Eu não podia ter divisão na minha base. Então, a minha primeira conversa foi com o senador Aécio, depois com o PSB, e eu disse a Aécio, eu não serei candidato contra o PSDB. Você pode ficar tranquilo, por mais que eu tenha chance de vitória contra o PSDB, eu não disputarei contra o PSDB. Porque foi o acordo, para não romper o acordo. Menos que acordo, mais a minha aliança histórica com o PSDB. Então eu não ia disputar com o PSDB porque eu ia dividir meu campo. Como é que o Greenhal perdeu aquela eleição para presidente da Câmara lá atrás, para o Severino? Porque tinham 2 candidatos do PT, da mesma base. Então era uma burrice. E como eu tinha um compromisso com o senador Aécio, estarmos juntos, priorizando um candidato do PSDB, né, na hipótese de eu não poder ser candidato à reeleição, que à época a gente não tinha informação, eu não tinha nenhuma ideia que poderia, né? Eu fui a ele e falei, não, Rodrigo, se você organizar a questão jurídica de forma clara, o PSDB vai te apoiar, porque não tenho dúvida nenhuma que para o governo você é o melhor candidato e você tem mais chance de vitória no nosso campo. Então é mais importante que o nosso campo mantenha a presidência da Câmara do que especificamente seja um do PSDB, apesar, claro, que eu preferia que fosse um do PSDB. Agora, qual é o peso do governo na sua eleição? Porque lá na eleição passada, o PT teve peso, segundo turno. Não teve jeito, né? Nessa eleição, o PT não se comprometeu, mas a gente sabe que há figuras do PT que votaram no senhor por questão de são amigos, lealdade, é uma questão que transcende aí a questão partidária, né? Mas o governo, ainda que não tenha oficialmente saído batendo bumbo de que este é o meu candidato, porque houve ali uma divisão, né? Houve várias candidaturas, enfim, o governo nos bastidores apoiava essa candidatura. Qual é o peso do governo na eleição de Rodrigo Maia? Olha, eu acho que o maior peso do governo, porque acontece assim, quando eu consegui construir uma aliança muito grande da base do governo, é natural que o ministro que foi indicado pelo partido para ser ministro, é natural que ele trabalhe pelo candidato que o seu partido apoia. Então acabou que a boa parte dos ministros, por exemplo, o ministro Mendonça do meu partido, o Bruno Araújo do PSDB, o Fernandinho do PSB, o próprio Marcos Pereira do PRB que veio, todos esses ministros, a partir do momento que os partidos deles começam a caminhar com a minha candidatura, naturalmente eles começam a ter um envolvimento, porque há um interesse político desses partidos na minha vitória. Então acabou que, nesse campo, os que estavam comigo me apoiaram. O ministro e a estrutura que estava apoiando o Jovair, por exemplo, apoiaram a candidatura do Jovair. Eu brinquei com o presidente Michel ontem, falei, presidente, esse pessoal falava que os ministros vinham no meu almoço, ele só não lembrou na imprensa que o ministro do Trabalho foi no almoço dele lá em Porto Alegre. Eu não queria tratar isso com ele, não queria polemizar. Aí o presidente Michel, mas eu falei isso para ele, falei, você está reclamando dos ministros que vão no do Rodrigo e o seu ministro foi no seu. Né? Então porque o jogo é esse. Como tinha uma sinalização de respeito, de confiança à minha presidência, o meu comprometimento com as reformas, né? O meu comprometimento claro com as reformas, talvez isso tenha gerado nos principais articuladores do governo uma clareza de que o meu nome tinha uma simpatia maior do governo. Mas eu não vi em nenhum momento o governo fazer uma interferência que prejudicasse a possibilidade de crescimento das outras 2 candidaturas que existiram na base do governo. Reformas. Tive com o presidente Michel Temer há pouco e ele me disse que já nos próximos dias uma comissão vai ser criada para discutir a reforma da Previdência, né, que são pontos urgentes, Previdência Trabalhista, e também falou da urgência de se fazer uma reforma, uma simplificação tributária, o que vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a nação, né? Isso é algo que certamente todos vão apoiar, os movimentos democráticos vão apoiar. Ainda muitas dúvidas em relação à reforma da Previdência, muitos pontos em que a população não concorda, e é por isso que é preciso ampliar esse debate ao máximo. O senhor pretende já fazer com que isso seja aprovado em quanto tempo? A gente pode dar um prazo do quê? 6 meses para conseguir fazer tudo andar? Olha, eu combinei com o presidente Michel hoje
ontem e hoje, eu tive ontem e hoje com ele, que agora à tarde eu vou pedir aos líderes, vou dar o prazo para a indicação dos membros para a comissão, para instalar a comissão a trabalhista, se possível, mas a previdenciária com certeza na próxima semana. Eu tenho muita certeza que a Câmara precisa ser a protagonista desse processo, fazendo o debate dessas dúvidas que você colocou, que muitos deputados e deputadas têm, né? Mas eu acho que a Câmara, eu disse no meu discurso, a Câmara precisa ser protagonista nisso. A Câmara precisa dar clareza do Não só ponto nisso, de né, vista, presidente? Em né? tudo. Porque a Câmara, na verdade, acabou dobrando muito a espinha, tanto que o Supremo tem legislado. Claro. Mas né? o que eu tenho dito? A gente tem que ter um papel protagonista, a gente tem que ser uma Câmara que seja reformista, que comande as reformas, que a sociedade tenha clareza que nós vamos defender aquilo que às vezes é polêmico, que às vezes é mais difícil de votar, mas que do nosso ponto de vista é o único caminho que o Brasil tem para recuperar emprego, né, recuperar crescimento e principalmente com um Estado reequilibrado, né, com o equilíbrio das contas públicas e também das contas da Previdência, sinalizando isso, que a gente possa ter uma taxa de juros civilizada, de menos de 2 dígitos. A gente sabe que hoje quantas famílias e quantas empresas brasileiras estão muito endividadas, porque a crise é muito profunda. E acho que se nós não trabalharmos na questão estrutural, né, do Estado brasileiro, de um Estado que exista, claro que cumpre o seu papel, mas não seja esse Estado que seja um Estado deficitário do tamanho que é hoje, uma Previdência que o déficit é crescente, nós vamos poder ter essa redução da taxa de juros que vai ajudar muito na recuperação, porque as famílias e as empresas vão poder repactuar suas dívidas e com isso vão poder ter um caminho para voltar a investir. Então acho muito importante que a Câmara seja protagonista, que a Câmara seja reformista e que a Câmara ajude na recuperação econômica do Brasil. Maior contribuição de Rodrigo Maia nesses próximos anos ou nesses próximos meses será a condução dessas reformas que o Brasil precisa? Eu acho que as 2 reformas, a discussão do Pacto Federativo, acho que estados e municípios, desde a Constituinte, continuaram com as suas atribuições no campo da despesa e o governo federal vem desde 89 criando, agora não cria mais, mas criou, né, até a CPMF, muitas contribuições que concentraram a arrecadação na União. Hoje, estados e municípios, eles são dependentes da União, isso não é bom para um Estado federativo, nós não temos um Estado unitário. Então, acho que a discussão do Pacto Federativo, que é um pouco mais longa, essa é um pouco mais longa, né? A discussão da reforma política, eu tenho sido criticado, porque às vezes digo de forma clara que eu acredito, por exemplo, que quando você diz um sistema eleitoral mais barato, lista fechada. Aí eu vou para o lado bom, aí tem o lado ruim. E agora só os caciques vão mandar no partido. Como é que muda isso? Então, mas eu acho que é uma temeridade, é um crime com a sociedade a gente ir para um sistema, uma próxima eleição, com a crise que a gente vive aí, que é profunda, com um sistema eleitoral que não legitima os mandatos e que não atrai a sociedade nem para participar, nem para votar. Bom, encerrando esse bloco, volto no próximo para a gente falar de assuntos polêmicos, incluindo essa questão da reforma política. Toda vez que tem uma crise, esse tema aparece. Volto já já.